Olá, olá meninas! Hoje nós vamos falar sobre compostos fenólicos. Essa aula, lembrando mais uma vez, ela é retirada ou com base no livro que vocês recebem da instituição. Então é importante a leitura do livro, né? Porque aqui na aula nós não temos a capacidade de a gente não tem o tempo hábil, a gente não tem como se debruçar sobre cada detalhe. Então, a gente busca as informações principais, trazendo para vocês um entendimento central do que é passado para vocês no livro. Mas os detalhes, eles são muito importantes, por isso é importante que vocês leiam o livro, inclusive para que vocês passem pela prova de uma maneira muito mais segura, se sentindo muito mais preparados, ok? Então, iniciando, a gente tem então os nossos polifenóis que são principalmente atribuídos, né? A classe dos polifenóis, eles são principalmente atribuídos à redução do risco para doenças cardiovasculares e redução da peroxidação lipídica da molécula do LDL. Isso é importante por quê, Pro? Porque toda vez que a gente tem a peroxidação lipídica das moléculas do LDL, peroxidação lipídica dos lipídios que compõem a membrana da célula, a gente vai então levar o nosso corpo, né, para um processo inflamatório da parede do endotélio vascular. E isso acaba levando também ao indivíduo a diversos desfechos. Então, a gente acaba tendo uma predisposição para agregação de gorduras, agregação plaquetária, né? A gente tem uma estase de gorduras em determinados pontos dos nossos vasos, sejam eles pequenos ou grandes, e isso, né, vai formar, intensificar esse processo de inflamação, atraindo plaquetas para aquela região, enfim. Então, a gente tem uma agregação ali e acaba formando uma placa que a gente chama de placa de ateroma, que tem também os seus desfechos e ela faz parte de todo o contexto da síndrome metabólica, a qual a gente tem lutado muito para esclarecer as pessoas, para tratar, porque elas um problema de saúde multifatorial. Então, os polifenóis, eles são uma classe de produtos muito úteis quando a gente pensa em prevenção e quando a gente pensa em produtos que são adjuvantes no tratamento tradicional. Então, existem mais de 8.000 compostos fenólicos. Desses 8.000 compostos fenólicos conhecidos, a gente tem que mais de 4.000 são flavonoides, né? Então, os polifenóis, eles estão presentes em diversos alimentos, em frutas, né? Limão, laranja, tangerina, uva, manga, ameixa, pera, maçã, mamão. As frutas típicas do Brasil, a gente não deve esquecer da nossa maravilhosa jabuticaba, né? O açaí, camu-camu, enfim, diversas frutas que a gente tem aqui na nossa região e que a gente tem que valorizar, porque há uma quantidade também expressiva desses componentes nas nossas frutas aqui. Bom, e vegetais, cebola, alho, repolho, brócolis, tomate, pimentão, né? Em chás, café, cereais, leguminosas, vinhos. Eu quero aqui chamar a atenção para o chá, a nomenclatura chá. Toda vez que vocês encontrarem dentro de artigos científicos falando o termo chá, ele está se referindo a Camellia sinensis, né? As infusões obtidas a partir da Camellia sinensis ou ao próprio extrato da planta, porque quando a gente se refere a chá, a gente está falando do chá verde, da Camellia sinensis, então dos produtos obtidos a partir da Camellia sinensis. Então, o que a gente chama, né, desse conhecimento popular de chá de erva doce, chá de capim-santo. Na verdade, a gente chama de chá, mas esse não é o correto. Então, o correto é a gente chamar de infusão de erva doce, infusão de capim-santo, infusão de camomila.
e deixar a nomenclatura chá somente para o chá verde. Indo mais adiante, nós temos assim que os polifenóis eles estão distribuídos na natureza. Como nós temos muitos polifenóis e eles são muito distribuídos na natureza, a gente vai ter então diferentes tipos em grupos diferentes alimentares e muito provavelmente a gente também vai ter efeitos diferentes. Então, efeitos mais expressivos num grupo, efeitos às vezes menos expressivos para outros grupos, com maior efeito em um determinado ponto do corpo, com menor efeito em outro. Enfim, então é interessante a gente saber que existe tudo isso, a gente tem tudo isso na natureza para a gente começar a pensar assim, poxa, se tudo isso faz parte da natureza, se eu tenho tudo isso nos vegetais, por que eu preciso suplementar um determinado polifenol? Qual é a necessidade de suplementar especificamente um determinado polifenol, né? Então vamos lá, olha só, o quanto que é diferente, quanto que a gente tem de diferença em relação a esses flavonoides, né? Então, olha só, a gente tem os flavonoides, dentre os flavonoides, os mais conhecidos, o canferol, a quercetina, miricetina, as flavonas, dentre as flavonas, a tangeritina, a nobilectina, que estão presentes nas frutas cítricas, a apigenina e luteolina, presente na camomila, alcachofra, a salsa, manjericão. Nós temos então as flavononas, a substância mais conhecida, né, a hesperidina, presente então nas frutas cítricas. Nós temos os flavonoides ou catequinas, como você queira chamar, e a gente tem as catequinas, as epicatequinas, as galocatequinas, que estão bem presentes, né? O mais famoso aqui, o chá verde, o próprio chá verde. A gente tem então as isoflavonas, que temos como mais expressão a genisteína, a daidzeína, que estão presentes nas leguminosas, especialmente na soja, mas também a gente vai encontrar em alfafa, linhaça, sementes e brotos. Nós temos então também as antocianidinas, e dentre as antocianidinas a gente tem as pelargoninas, pelargonidinas, cianidinas, delfinidinas, peldininas, entre outras substâncias. Então, vejam, se vocês forem, meninas, nas bases de dados, buscar artigos científicos a respeito de galocatequinas, vocês vão encontrar. Se vocês forem procurar material científico a respeito da apigenina, especificamente a apigenina, você vai encontrar, né? Por que isso? A tentativa de entender, de compreender, de isolar a substância, cientistas tentando isolar a substância e compreender exatamente a funcionalidade dela no nosso corpo. Porque a gente conhece um pouco sobre, às vezes a gente sabe um pouco o que é, quais são os efeitos de fazer uso de determinado alimento, mas a compreensão do que é que de fato acontece, o que é que leva à produção daquele efeito, muitas vezes a gente precisa desses estudos de identificação das substâncias, de isolar as substâncias e entender exatamente como elas atuam, e como elas atuam sozinhas e como elas atuam associadas. Sobre a biodisponibilidade, a gente tem que levar em consideração que a biodisponibilidade ela vai depender da bioacessibilidade, da absorção no meio intestinal, da distribuição e do metabolismo. Do que a gente está falando aqui? Esses flavonoides, eles são substâncias que estão ligadas a açúcares, por isso que a gente chama eles de substâncias glicosiladas, né? São flavonoides glicosilados. Para que eles se tornem biodisponíveis, para o nosso corpo poder absorver, eles precisam passar por uma hidrólise. Essa hidrólise vai separar o componente bioativo, então, desses açúcares. Então, esse componente bioativo vai passar para a forma de aglicona. Essa glicona, então, ela é absorvida, vai chegar no nosso fígado e lá ela vai ser conjugada com outros componentes para que ela seja, então, distribuída no nosso corpo e que ela produza o efeito
mas que ela também passe por todo o processo metabólico ao qual ela necessita para que no final de sua atividade ela seja excretada. Então, o que é que a gente tem aqui? Que a nossa microbiota ela é importantíssima, então não adianta, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas não adianta eu dar para um paciente um determinado suplemento de um flavonoide se ele não tiver uma microbiota bacana, legal. Então, tanto os medicamentos como os componentes bioativos, como os componentes bioativos isolados ou associados em plantas, a gente precisa dessa microbiota intestinal, porque uma parte dessa hidrólise, uma parte dessa digestão e separação desses componentes bioativos que estão associados a nutrientes se dá pela ação da nossa microbiota. Então, veja a importância de ter uma alimentação adequada, de ter um estilo de vida saudável, até para que esses componentes bioativos eles possam fazer a função necessária, pelo menos de serem absorvidos, entende? Então, muito bem, vamos lá. Os polifenóis mais bem absorvidos, olha só, foram o ácido gálico e as isoflavonas. Depois deles, a gente tem as catequinas, as flavononas, a quercetina. As protossanidinas, as catequinas de chá e as antocianinas foram polifenóis que foram menos absorvidos nos estudos. Então, para esses que são menos absorvidos, eu preciso ainda mais da minha ação, da minha microbiota, porque tudo isso vai interferir na biodisponibilidade para que esse componente bioativo, ele possa de fato fazer efeito no meu corpo, o efeito que eu espero. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse mix de polifenóis. Então, em algumas plantas a gente vai encontrar diferentes tipos de polifenóis. Por exemplo, aqui no banchá vocês vão encontrar uma quantidade de quercetina, de camferol, de miricetina. Aqui embaixo no chá verde, quercetina, camferol, miricetina. Então, a gente vê a importância dessa substância. Quando eu isolo a quercetina, por exemplo, no chá verde, quando eu isolo ela, eu privo essa substância da sinergia que ela teria juntamente com esses outros aqui. Não se engane, se na natureza ela está associada, é porque há uma intenção de ser associada. Há uma razão dela estar associada. E muito interessante é a gente ver os cientistas hoje, né, por um bom tempo, a gente isolou substâncias, a gente deu substâncias isoladas e hoje cada vez mais a gente vem observando um movimento de usar a planta como um todo, com o objetivo de preservar essa sinergia, né, mas tentando compreender o que é que o meu corpo precisa para tornar aquela molécula bioativa, porque como a gente viu, tornar aquela molécula biodisponível, perdão. Porque como a gente viu no slide anterior, a gente precisa de alguns fatores, né? A gente vai falar de mais alguns deles, principalmente em relação a tipos específicos de polifenóis, mas a gente vai precisar de alguns fatores para tornar aquela molécula mais biodisponível, né? Então, muitas vezes eu vou precisar da ação de algum processamento da planta, do vegetal em si, mas eu vou precisar também de fatores fisiológicos, eu vou precisar de uma homeostase da minha microbiota intestinal, a gente chama de eubiota, eu vou precisar de uma eubiota, enfim. Então, a sinergia, hoje ela é valorizada, né, e a gente vê que isolar o componente a gente tem efeito, mas em geral, quando a gente mantém essa sinergia, parece que o efeito é melhor. Então vamos ver, vamos acompanhar aí. Aqui vocês têm um outro quadro, que é a continuação daquele quadro anterior. E aqui vocês vão ver que esses vegetais, eles têm principalmente quercetina. A gente não viu, não foi determinado a quantidade desses outros aqui. Mas enfim, olha só. Alface crespa no inverno, 7.
No verão, 31. Cebola branca, as quantidades. Vejam, observem. Cebola roxa tem uma quantidade maior de quercetina do que a cebola branca. Porém, vejam que coisa interessante. A cebola roxa no inverno tem menos quercetina do que a cebola roxa no verão. Gente, isso é tão interessante, porque eu não comentei com vocês, mas esses polifenóis, né, são metabólitos secundários das plantas. Esses metabólitos secundários, eles são importantes porque eles não são, apesar de não serem essenciais para a vida daquela planta em si, ela é importante para manter a espécie, para a preservação da espécie. Então, esses componentes, esses compostos, eles são produzidos dependendo do clima, dependendo das condições climáticas de tempo, de temperatura, vento, né? Radiação solar, se a planta é muito exposta à radiação solar ou não, se a planta recebe muita água ou não, enfim. Então, as plantas elas vão criando mecanismos, né? Criando esses mecanismos, e os mecanismos de defesa são mecanismos químicos, né? A partir dessas substâncias, para que elas possam preservar a espécie delas, né? Não somente para que ela possa viver, mas para que ela possa preservar a espécie. Então, a gente tem aqui os efeitos gerais desses polifenóis, que é o assim, básico, que vocês vão encontrar principalmente de informação científica a respeito do uso dos polifenóis. Evitar o ganho de peso, redução na ingestão de calorias, redução do risco de doenças crônicas, incluindo câncer, atividade antioxidante, atividade anti-inflamatória. Lembrando que esses dois aqui, normalmente, eles andam juntinhos, né? Atividade antioxidante anda juntinho com a atividade anti-inflamatória. Por quê? Porque quando o nosso corpo está passando por uma exacerbação, né, por estresse oxidativo, onde a gente tem uma mega produção de radicais livres, esses radicais livres eles acabam levando para um desfecho de inflamação, acordando moléculas no nosso corpo que são sinalizadoras para processos inflamatórios. Então, quando a gente tem essa atividade antioxidante, muitas vezes a gente também vai ter essa atividade anti-inflamatória acontecendo. Nos próximos slides eu vou mostrar para vocês alguns artigos científicos, eles vão estar aqui, e eu sugiro que vocês, quando se depararem na leitura do livro com informações que chamem a atenção de vocês e que ou que gerem dúvida, ou que você tenha lido algo diferente nas mídias sociais e nas mídias que divulgam notícias, que você tenha visto alguma coisa diferente, ou que você queira confirmar a informação, que você busque os artigos científicos, então, né, para que você possa ver de fato tirando a sua própria conclusão também da leitura, vendo o que é que o autor em si, o que é que ele observou, o que é que chamou a atenção dele quando ele fez aquela pesquisa. Então, aqui a gente vai ver os efeitos de antiobesidade, e aí ele vai observar a epigalocatequina 3-galato, veja que é uma substância isolada, ele tá usando uma substância isolada aqui, extrato de casca de laranja, extrato de chá preto e cafeína. Cafeína, substância isolada. E suas combinações é modelo de camundongo. E aí, nesse estudo, eles observam que o consumo de casca de laranja, que pode ser isolado ou associado com extrato de chá preto e cafeína, vai evitar o ganho de peso corporal e a formação de tecido adiposo, sugerindo que o extrato de casca de laranja atua de forma sinérgica. Olha só, mais uma vez a gente vendo aqui essa palavra sendo trazida, né? Atuação sinérgica com extrato de chá preto e cafeína para tornar a ação contra a obesidade mais eficaz. O que significa isso, Karen? Quer dizer que quando você dá casca de laranja, você tem algum efeito. Mas se você quiser esse efeito anti-obesidade, você vai ter um efeito melhor se você puder associar com essas outras duas coisas aqui. Ou
ou pelo menos com mais um deles, seja com os dois ou com um deles só. Mas que você vai ter uma ação muito melhor se você associar, né, essas plantas. Interessante, nesse estudo aqui, a epigalocatequina 3-galato, isolada, ela não tem efeito em relação a essa ação anti-obesidade. A gente não vai observar esse efeito. Por quê? Porque muito provavelmente a gente teria um efeito melhor se essa substância não tivesse isolada, mas se ela tivesse em sinergia com seus outros polifenóis, ok? Aqui a gente tem o efeito da cafeína, novamente aqui, ó, em relação à gordura corporal e o metabolismo de lipídios, novamente, modelo animal. Um estudo com ratos observou que a cafeína foi eficaz na supressão do aumento de peso corporal, estimulando a termogênese, eliminando a ingestão de alimentos, eliminando ou reduzindo, né? Diminuindo a ingestão de alimentos e reduzindo a massa de tecido adiposo. Esses efeitos foram inversamente proporcionais aos percentuais ingeridos. Isso significa o quê? Que não adianta eu dar uma grande quantidade de cafeína para o paciente. Então, eu vou ter ali uma quantidade ótima. É interessante que a gente observar o seguinte. Sobre a cafeína, nós temos muita informação na literatura. E é importante que a gente trace as nossas conclusões e que a gente leia um número razoável de material científico para a gente tirar conclusões importantes para saber para quem a gente deve oferecer cafeína. Porque nem todos os pacientes vão se dar bem com cafeína. Então, a gente tem tanto a questão do estômago, da saúde gástrica, né, voltada para o consumo da cafeína. Então, pensar que a cafeína ela pode ser prejudicial para pacientes que têm problemas como gastrite, como refluxo. Então, talvez a cafeína não seja o mais interessante para esse paciente. A gente pode usar outras plantas, outros compostos fenólicos, que não necessariamente a gente precisa usar a cafeína. E aí vamos pensar também, por exemplo, nós temos dois tipos de pessoas quando a gente pensa no consumo de cafeína. Aqueles que metabolizam a cafeína rapidamente e aqueles que metabolizam lentamente. Em geral, as pessoas que metabolizam a cafeína lentamente, elas ficam com a cafeína no corpo durante mais tempo do que aqueles que metabolizam mais rápido. Então, elas têm o efeito da cafeína no corpo delas, um efeito mais prolongado, porque a molécula não consegue ser degradada com facilidade. E isso pode não ser interessante para esse paciente. Por quê? Em alguns estudos, a gente vai ver que essa pessoa que é um metabolizador lento da cafeína, ela pode ter repercussões negativas com o uso da cafeína. E como é que eu sei que a pessoa é um metabolizador lento para cafeína? Você vai conversar com o seu paciente. Então, na anamnese, você tem que entender se quando ele toma café à noite, ele fica acordado. Se o café interfere no sono. Se esse café interfere no sono, é sinal de que ele é um metabolizador lento para cafeína. Porque, eu não sei se vocês já observaram, tem gente que toma café, ela toma café de noite, ela pega lá, bota aquela caneca de café, toma e não sente nada. Ela vai para a cama e dorme como um bebê. Não tem problema, vai dormir. Essa pessoa, muito provavelmente, é um metabolizador rápido para a cafeína. A cafeína não fica no corpo dela, provocando insônia e todas as repercussões, né, que a gente tem com o uso prolongado de cafeína. Então, a gente precisa entender quem é essa pessoa para poder a gente ter certeza de que a cafeína vai ser interessante para ela. Pode não ser. Em relação a esse outro estudo, eu trago informações diferentes de plantas diferentes, de vegetais diferentes. Aqui, na informação acima, a gente tem que os componentes da casca de laranja parecem produzir benefícios para a saúde, incluindo as propriedades anti-inflamatórias, anticariogênicas, antivirais, antioxidantes, antitrombogênicas e antiaterogênica. Antiaterogênica está relacionada com a formação de placa de ateroma, que, a grosso modo falando, é quando a gente entope os nossos vasos sanguíneos com gordura.
Antitrombogênica, evitando a formação dos trombos. Anticarcinogênica. Anticarcinogênica, gente, eu falei anticariogênica, tá? Vamos corrigir aqui, é anticarcinogênica. Anticarcinogênica, então, com atividade anticâncer. Então, para facilitar um pouco o entendimento dessas nomenclaturas, caso elas não sejam tão familiares para vocês. E aqui embaixo a gente tem, ó, existem evidências a partir de estudos epidemiológicos experimentais para considerar efeitos do consumo de soja ou suas isoflavonas sobre a redução do risco de doenças crônicas, incluindo câncer de mama, de próstata, colo retal, pulmão, osteoporose, distúrbio cardiovascular e sintomas da menopausa. Vamos lembrar aqui que a gente está falando de uma revisão, né, uma revisão de literatura, onde ele foi buscar o que é que outros cientistas encontraram em seus estudos. Ele traz esse apanhado de benefícios em relação ao uso da soja e das isoflavonas. Em aula anterior, nós conversamos sobre o uso da soja e nós vimos a atribuição dos efeitos da soja em relação às suas proteínas. Mas aqui a gente já vê em relação às isoflavonas, né, aos polifenóis da soja. Então, vamos levar em consideração que a soja como um todo, ela vai ser interessante, porque, mais uma vez, a planta tem sinergia. Então, todas as substâncias presentes naquela planta, de alguma maneira, elas atuam sinergicamente para produzir o efeito. Por isso, às vezes, usar a isoflavona isolada pode não ser tão eficiente quanto a gente usar o extrato da planta, o extrato do grão por completo, né? Onde eu tenho tudo ali, onde eu vou ter as proteínas, onde eu vou ter a planta como um toda praticamente, né? Às vezes a gente também tem efeito somente com o pó da planta. A gente tem alguns extratos que são padronizados no marcador da planta. No caso da soja, o marcador dela é a própria isoflavona. Então, a gente tem a soja, o extrato da soja padronizado em tantos por cento de isoflavona. Qual o efeito disso? Fazer com que eu tenha uma maior quantidade dessa substância, mas que eu não isole as outras substâncias que vão atuar em sinergia com a isoflavona. Nesse artigo aqui, a gente fala sobre o resveratrol. E nesse caso, nós temos o resveratrol associado à redução de problemas cardiovasculares e câncer. Mas olha só que interessante. Apesar de o resveratrol ele estar principalmente presente no vinho, né, no vinho tinto, as quantidades são muito baixas. É cerca ou menos de 2 mg por litro. O que significa que você, para consumir, por exemplo, 4 mg de resveratrol, você teria que ingerir uma quantidade muito maior de vinho tinto, né? E isso seria interessante do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de proteção da saúde? Provavelmente não. Então, quando a gente vai olhar para o vinho como um todo, a gente não vai olhar somente para o resveratrol. Ele tem resveratrol, a gente já viu aqui, as quantidades são bem pequenas, mas a verdade é que o que ele tem bastante são outros polifenóis. Então, os polifenóis totais do vinho chegam a 5 gramas por litro e as procianidinas 2 gramas por litro. Ou seja, eu não preciso consumir 1 litro de vinho tinto para ter o efeito, porque o meu efeito não é dado simplesmente pelo resveratrol, é dado pela sinergia, né, pelo mix de polifenóis presente na bebida. Ok? Aí a gente vai para esse outro material aqui e ainda vai falar sobre vinho. O consumo regular de vinho e do chocolate tem sido relacionado com redução da agregação plaquetária, decorrente de uma ação mediada pelos polifenóis desses alimentos, que são ricos em flavonoides e não ao resveratrol. Olha só. Então, lá no artigo anterior, a gente fala do resveratrol, porque anos atrás a gente teve aí um boom em relação ao resveratrol, e o resveratrol sendo associado a todos os benefícios que eram atribuídos ao vinho, era por causa do resveratrol. E aí esse outro artigo ele vem e diz assim, não é por causa
do resveratrol? É por causa de outros flavonoides que a gente tem lá. Então, quando eu digo assim, a gente vai orientar um paciente a usar vinho, será que a gente deveria recomendar um paciente a usar vinho? Será que precisa disso? Gente, pensando do ponto de vista do resveratrol, eu não preciso recomendar. Primeiro, vinho não é uma bebida barata. Para ter um bom vinho, eu acabo precisando ingerir um vinho de boa qualidade. E isso não vai ser um investimento barato, né? Por outro lado, a gente já viu aí, tem material novo sendo publicado falando a respeito do aumento das doenças hepáticas em virtude do aumento do consumo de bebidas alcoólicas durante a pandemia. Então, o nosso cenário, a gente tem que olhar para o nosso cenário ambiental e olhar para ele de modo que ele possa nos direcionar também para as nossas tomadas de decisões em relação ao que a gente orienta para o nosso paciente. Então, será que vale a pena fazer uso de vinho por causa de resveratrol? E será que as uvas não têm esses polifenóis também? Será que o suco de uva não tem esses polifenóis? Será que eu preciso realmente do vinho? Então fica aí essa reflexão para a gente pensar que quanto profissionais de saúde a gente precisa ponderar em relação ao melhor custo-benefício, qual é o custo, né, do meu paciente, dele tomar vinho por causa de resveratrol, sendo que ele vai ter um custo financeiro, a quantidade da substância é muito pequena e eu tenho ali uma grande quantidade de álcool, que vai fazer mudança de microbiota intestinal e que, dependendo do histórico do paciente, dependendo do contexto familiar dele, dependendo do meio ao qual ele vive, ao qual ele é exposto, o álcool pode ser muito danoso para a saúde dele. E aí a gente fala do chocolate. Vamos pensar no chocolate amargo? Quando a gente fala de chocolate amargo, não é chocolate 50% cacau, é chocolate com muito cacau. Então é 70 para cima. Esse chocolate, ele vai ter uma quantidade maior do cacau em si, que é a substância que vai produzir esse efeito, que vai trazer esse benefício para a saúde. E aí, esses polifenóis que estão presentes nesses alimentos, eles são capazes de induzir vasodilatação, né, para o nosso endotélio, e isso vai ajudar, por exemplo, no controle da pressão arterial. Além disso, esses polifenóis, eles também estão relacionados com a inibição da agregação plaquetária, mesmo que em baixas concentrações de polifenóis. Então, quando a gente pensa assim, eu devo usar ou não? Usa, pô. Use o chocolate. O chocolate é muito bom. Vai fazer muito bem para a sua saúde. Qual é a quantidade? Nós não temos um conceito muito claro em relação às quantidades, mas a gente recomenda aí algo em torno de, se for um chocolate de muito boa qualidade, né, um chocolate de fato amargo, aí pelo menos 70% cacau, 30 gramas por dia, 40 gramas por dia, e observar qual é a sensibilidade gástrica do paciente, se ele se sente muito sensível, se isso vai dar mais azia nele, se isso vai deixar ele com sensação de refluxo, de queimação. Se isso acontece, a gente tem que reduzir as quantidades ou até retirar e aproveitar outros polifenóis que estão presentes em outras plantas. Aqui a gente vai pensar no goji-berry. O goji-berry, que foi uma fruta também muito comentada aí há alguns anos atrás, há uns 8 anos atrás, falou-se muito do goji-berry. O goji-berry foi importado, assim, foi levado assim para vários países e aqui no Brasil não ficou atrás. Até hoje a gente tem o goji-berry em lojas de produtos naturais e em casas especializadas, né, delicatessen. E o produto é um produto caro, não é um produto barato. A goji-berry de fato é rica em polifenóis, ela contém ácido clorogênico e que entre os flavonoides dela, o principal é a quercetina. Ela também, pelo próprio pigmento, ela vai ter carotenoides, ela vai ter uma alta capacidade antioxidante.
Um alimento que tem merecido atenção, que tem recebido atenção nos últimos anos, que então é essa fruta. Aí ela é originária da Ásia, principalmente na China, onde ela é muito consumida. Embora sejam atribuídas a essa fruta muitos efeitos benéficos, ainda não se conhece o mecanismo de ação. Quais são os efeitos sinérgicos dela? Quais são as contraindicações dessa fruta? Será que a gente pode consumir quanto mais melhor? Será que é assim que funciona? Então, a gente só consegue ter um entendimento maior quando a gente vir mais estudos acontecerem, quando a gente vir mais estudos sendo publicados, estudos de boa qualidade, onde a gente tenha um número maior de participantes, para poder a gente também traçar uma relação de causa e efeito do uso dessa fruta. Porque, por enquanto, o que a gente tem não é definidor, né? O que a gente sabe não é definidor em relação a ela, mas a gente tem uma boa evidência de que a planta, a fruta, ela é interessante. Só que a gente precisa de mais estudos para que a gente possa garantir essa eficácia. Inclusive porque, como eu disse, a fruta é muito cara. Então, às vezes a gente tem uma frutinha aqui que a gente poderia se debruçar mais sobre ela, por exemplo, a nossa pitanga, e a gente não se debruça sobre as nossas frutas, a gente fica querendo usar frutas que nem são nossas, né? Então, vamos valorizar o que é nosso. A gente precisa de mais estudos com as nossas frutas também, as frutas da terra. E, em geral, essas frutas elas são publicadas dentro das bases de dados das universidades que estudam, que gostam de estudar o que a gente tem aqui na nossa terra, né? Então, universidades federais no Brasil vêm estudando as nossas frutas e a gente pede aí, por favor, cientistas, estudem mais as frutas brasileiras, porque a gente tem certeza que tem muito a descobrir sobre elas. Mas como é que esses polifenóis eles vão agir? Então, eles vão suprimir essa atividade oxidativa, eliminando radicais livres. O que são radicais livres? Então, né, são espécies mais reativas de oxigênio, são moléculas que ficam muito instáveis. E os nossos antioxidantes, os flavonoides, eles vão então fazer uma transferência de elétrons, né, entre esses átomos para equilibrar, então, esses radicais livres. Quando a gente tem o equilíbrio desse radical livre, então eu tenho que esse radical livre ele vai ficar inativo. Então, eu suprimo a atividade dele. Isso é interessante. A atividade antioxidante, ela acontece a partir dessas ações. Então, por isso que a gente faz uso desses antioxidantes. Porém, uma atividade antioxidante, nós temos no nosso próprio corpo uma atividade antioxidante endógena, nosso corpo mesmo produzindo os nossos antioxidantes. Mas quando nós estamos sob a ação de muito estresse oxidativo, então pense assim, eu não estou me alimentando bem, eu não estou praticando atividade física, ou eu estou praticando atividade física em excesso, eu estou exposto à radiação solar, eu estou exposto a xenobióticos e muitos outros fatores, né? Isso faz com que eu tenha uma demanda muito alta por antioxidantes e que às vezes o nosso corpo ele é incapaz de dar conta dessa carga oxidativa que está chegando. É uma demanda muito alta para combater. E a gente não vai zerar essa carga, né, de estresse oxidativo, a gente não zera. Inclusive porque ter algum radical livre é importante para que o nosso corpo ele aprenda a se defender. Porém, a gente não pode ter um desequilíbrio em relação a essa atividade para que a gente não tenha dano aos nossos tecidos. Então, é nesse sentido que esses polifenóis que vêm através da nossa alimentação, eles são importantes, porque eles vão otimizar essa atividade, eles vão, então, ajudar o nosso corpo a dar conta dessa demanda pró-oxidativa que a gente às vezes está submetida. O que é que vai acontecer com o uso regular das isoflavonas?
Então, é atribuído às isoflavonas a melhora do epitélio vaginal nas mulheres que estão na menopausa ou pós-menopausadas, melhora da porosidade óssea. A gente sabe que as mulheres, quando entram no processo de menopausa, elas acabam sofrendo um processo de aumento de massa gorda e redução de massa magra. E isso favorece a perda de massa óssea. Então, os ossos vão ficando mais porosos. E as isoflavonas, elas estão relacionadas à melhora da densidade mineral óssea. Só que é para toda a área do corpo, né? Será que vai funcionar em todos os ossos do corpo? Então, esses estudos aqui, eles vão enxergar que essa atividade da isoflavona na densidade mineral óssea, ela é muito mais eficaz na coluna vertebral do que em outras áreas do corpo. A gente tem também as isoflavonas reduzindo o risco de desenvolvimento de câncer de mama e benefícios moderados na insônia. Eu quero lembrar que o chá verde, que também tem algumas isoflavonas, tem também um aminoácido chamado L-teanina. E a L-teanina também está relacionado com o bem-estar. Então, a gente tem aí, mais uma vez, aquilo que nós falamos sobre a sinergia dessas substâncias. Aí nós pulamos agora para os glicosinolatos. Os glicosinolatos, então, são substâncias que estão presentes, são polifenóis que estão presentes nas brássicas. Aqui a gente tem o exemplo do couve-flor, mas tudo que for da mesma família vai ter, então, esses glicosinolatos em maior ou menor quantidade, mas vai ter. Para que esses glicosinolatos eles sejam bem absorvidos no nosso corpo, a gente vai precisar de um processo de hidrólise. Esse processo de hidrólise é fundamental. Sem ele, a gente não consegue usar esses glicosinolatos. Então, a gente tem que a planta, ela tem uma substância chamada mirosinase, é uma enzima, que ela sozinha vai fazer esse trabalho de hidrólise. Porém, como nós não consumimos as brássicas cruas, a gente acaba inativando essa enzima em menor ou em menor grau, em maior ou menor grau, dependendo do tipo de cocção que a gente submete esses vegetais. Então, cozinhar em fervura, água lá, abundante, a gente acaba inativando a mirosinase. E isso para a gente é muito ruim, porque a gente acaba dependendo somente da nossa microbiota intestinal para fazer esse trabalho de quebra, né, de quebra desses glicosinolatos. Então, a nossa microbiota, ela tem uma ação importante nessa hidrólise, porém, eu preciso dessa mirosinase porque eu não consigo compreender exatamente qual é a quantidade dessa beta-glicosidase, que é uma enzima produzida pela nossa microbiota, quanto é que a minha microbiota vai conseguir produzir. Então, se eu não sei a quantidade exata de beta-glicosidase que eu tenho lá, eu também não sei se eu vou aproveitar muito bem esses glicosinolatos. Então, preservar a atividade da mirosinase é muito importante. E os glicosinolatos, eles têm diversos efeitos na nossa saúde. Daí a gente tem redução do risco de vários tipos de câncer, está relacionado com câncer de pulmão, de estômago, colo retal, mama, bexiga, próstata. Redução do risco do infarto do miocárdio, proteção contra xenobióticos, propriedades anti-inflamatórias, propriedades antibacterianas. Aqui a gente traz o H. pylori, mas não é somente contra H. pylori, contra outras bactérias também. Inibição da formação de cálculos biliares, redução redução da acumulação de gordura corporal. Isso tem muito a ver com a atividade dessa molécula aqui, que é o indol 3-carbinol, e na saúde urinária. Então, você vê que esses alimentos, essa classe de alimentos, as brássicas, elas são muito interessantes para a nossa saúde, por diversas razões. Isso daqui não justifica o uso da gente ter que usar um suplemento, um extrato. De repente, a gente pode até usar, por exemplo, um paciente que não tem o hábito de consumir, não come vegetais de jeito nenhum, né? De modo algum, esse paciente consome vegetais.
e a gente precisa desses vegetais para a gente ter esse efeito na saúde dele. Aí a gente pode usar de uma maneira temporária, com a finalidade de ter um suporte maior, enquanto o paciente ele não consegue fazer a educação alimentar dele, para que ele se alimente de maneira mais correta, mais variada. Enquanto isso não acontece, a gente pode usar esses extratos, mas a gente não precisa usar esses extratos. Se a gente tiver uma alimentação adequada, se a gente tiver uma alimentação variada, saudável, passando por vários grupos alimentares, a gente vai ver um efeito muito bacana na nossa saúde. Quanto seria a quantidade recomendada de vegetais para que a gente pudesse, então, ter esses efeitos dos polifenóis? Em relação aos glicosinolatos, alguns estudos falam de 3 porções por semana. Porém, não vamos levar muito isso daqui em consideração. Vamos pensar na recomendação da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde traz para a gente a informação de que a gente deveria consumir 400 gramas de vegetais por dia. Então, quando eu faço uso desses 400 gramas de vegetais por dia, eu tenho uma excelente quantidade de diferentes tipos de polifenóis, que não somente de glicosinolatos, mas de muitos outros polifenóis. Como vocês viram, a gente tem, então, essa ação sinérgica, e uma mesma planta, ela não tem somente um tipo de polifenóis, ela pode ter vários tipos de polifenóis. E quando a gente tem uma classe de flavonoides, né, aquela classe de flavonoides que a gente viu lá no começo, no terceiro slide, a gente viu ali, né, que a gente tem dentro da classe, por exemplo, das flavanonas, a gente tem outras substâncias. Então, é interessante que a gente oriente o nosso paciente, que estimule esse consumo de vegetais nessa quantidade aqui, para que a gente possa ter ali um mínimo de efeito desses polifenóis na saúde. É lógico, quando eu estou dando para o paciente, quando o meu paciente se predispõe a consumir essa quantidade de vegetais por dia, automaticamente também ele já está fazendo modulação de microbiota intestinal, né? Quando ele oferece uma alimentação variada, rica em vegetais, ele estimula a microbiota dele a ser uma microbiota que vai fazer hidrólise de substâncias oriundas dessas plantas. E isso vai trazer um benefício extra para a saúde dele como um todo, inclusive a saúde intestinal. E aí eu quero conduzir vocês para um momento mais reflexivo a respeito de tudo que a gente viu, né? Quero comentar ainda, antes da gente chegar a falar sobre, de maneira geral, de tudo que a gente viu, quero falar ainda dos glicosinolatos, que nós vimos que o cozimento em água abundante pode não ser o mais indicado. Então, qual seria a forma mais indicada? A forma mais indicada nos estudos é que a gente faça esse cozimento, então, no vapor, que a gente use no vapor, ou que a gente use salteado, né? Você pode colocar um fiozinho de azeite, saltear os seus vegetais, ou você pode fazer ele no micro-ondas. Mas para usar o micro-ondas, para fazer esses vegetais, e a gente não ter a inativação da mirosinase, a gente precisa usar uma potência mais baixa pelo menor tempo possível. Então, o tempo mínimo necessário para que ele esteja apto para que a gente possa mastigar, para que a gente possa comer, que a gente sinta prazer em comer. Mas é bom que a gente evite que o cozimento ele seja um super cozimento, né? Que as fibras fiquem completamente desmanchadas, que o pigmento da planta se perca, que oxide, que aquilo que era verde passe a se tornar, aquilo que era um verde vívido, né, como um verde esmeralda, se torne um verde oliva, porque acaba oxidando o pigmento, a gente perde qualidade nutricional. Bom, eu quero falar com vocês a respeito do que a gente tem visto nas mídias, né? Então, as mídias que divulgam informação, às vezes não passa por uma curadoria de profissionais de saúde capacitados. Então, as informações elas são divulgadas e às vezes precisaria passar por essa curadoria de alguém
que tivesse um traquejo e que tivesse essa capacitação para ler o material e poder identificar se aquilo não vai gerar dubiedade, se aquilo não vai gerar um entendimento errado por parte do leitor. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes quando a gente fala assim, lá no Fantástico aparece uma matéria. Gente, eu estou falando Fantástico aqui citando apenas um veículo de comunicação. Quando aparece, por exemplo, lá no Fantástico uma matéria falando sobre um determinado produto, o entendimento muitas vezes que as pessoas têm a respeito do que foi passado é que quanto mais aquela pessoa consumir, melhor para ela, melhor vai ser para a saúde dela. E que às vezes, se ela consumir aquele produto numa quantidade tão grande, ou se ela fizer uso daquilo de maneira regular, diária, sempre no mesmo horário, aquilo seria capaz de reverter tudo que ela faz de errado. Então, nós como profissionais de saúde, nós temos a obrigação de fazer essa mediação entre a informação que é liberada na mídia, que deve liberar na mídia, né? As informações precisam ser repassadas, as pessoas precisam ficar sabendo. E é muito bom que essas informações sejam passadas, porque faz com que o consumidor lá na ponta, ele tenha curiosidade para conhecer mais, para saber mais, para ir buscar mais. Eu vi isso, será que é assim mesmo, né? Mas a gente precisa também atuar em conjunto com toda essa mídia informativa, para que a gente possa fazer uma mediação em relação a essas informações que são passadas, para que a gente não tenha, então, as pessoas acreditando que a interpretação, né, de cada um, que cada um faz a respeito da informação que recebe, para que a gente não tenha a interpretação errada de que então quer dizer que se eu tomar um shot de cúrcuma com açafrão todo dia de manhã, com um limão espremido, aquilo ali eu vou resolver os meus problemas, então eu não vou ter mais que evitar beber no final de semana, ingerir fast food, eu posso não praticar atividade física? Não é por aí. Então é importante que fique muito claro que esses alimentos, todos eles aqui, eles são muito bons para a nossa saúde, eles vão produzir efeito, eles são antioxidantes, anti-inflamatórios e vão trazer para a gente uma boa repercussão para a nossa saúde, né? Reflexo na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar. Porém, isso é só um braço dentro daquilo que a gente precisa fazer. Isso não é tudo. Eu não posso isolar o efeito de um alimento e achar que ele sozinho vai resolver tudo que eu faço de errado. Não, preciso que todos esses alimentos eles façam parte de um conjunto de ações onde eu tenho um estilo de vida como um todo saudável, onde eu pratico atividade física, onde eu durmo as horas necessárias, onde eu me exercito de maneira adequada para a minha fase de vida, para o meu estado fisiológico, onde eu como o volume necessário de comida, nem a mais e nem a menos, onde eu ingiro a quantidade de líquidos necessária, onde eu tenho uma microbiota saudável, porque uma boa parte do efeito desses componentes diz respeito a uma microbiota saudável e atuante, né? Então, tudo isso vai interferir, tudo isso faz parte de um conjunto de fatores que vão me levar a ter uma qualidade de vida melhor, a ter reflexo nos meus parâmetros de saúde, né? Eu vou voltar lá no meu médico e quando o médico fizer o exame, vai ver que eu melhorei. Não porque eu bebi água de berinjela, mas porque eu bebi água de berinjela, mas eu tomei mingau de aveia, mas eu tomei suquinhos de frutas integral, mas que eu comi frutas, que eu comi fibras, que eu evacuei todos os dias. Então, tem todos esses fatores, eles vão levar você para o resultado que você espera e não somente um alimento isolado, ok? Isso é muito importante. Outra coisa que é importante é que
Uma parte desses estudos que são publicados, estudos são publicados a partir de estudos in vitro e a partir de modelo animal. Então, a gente extrapolar esse resultado para a saúde humana, pode não ser, eu posso não encontrar o mesmo benefício. Então, às vezes a gente vê um resultado in vitro e a gente não vai ver esse mesmo resultado em modelo humano. Às vezes eu vou ver o resultado no modelo animal, lá com rato, e eu não vou ver aquele mesmo resultado com seres humanos, né? Então, a gente precisa ter esse senso comum de entender que nós estamos passando por fases, o nosso paciente passa por fases, e muitas vezes ele vai ter que ter um gasto financeiro maior para fazer aquela suplementação que a gente pede para ele fazer. Mas será que aquela suplementação era necessária? Então, eu tenho que ter segurança do que eu estou fazendo, porque senão meu paciente ele vai acabar se aborrecendo. Ele vai gastar uma grana em suplementos que não vão levar ele para o objetivo e ele vai colocar em descrédito a atuação da nutrição, ele vai colocar em descrédito o uso dos produtos. Então, a gente precisa ser o mais assertivo possível, indicando para o nosso paciente aquilo que de fato vai fazer efeito e aquilo que a gente não tem muita segurança, a gente não vai fazer suplementação, a gente coloca dentro da alimentação. Então, por exemplo, o óleo de coco. O óleo de coco, fala-se muito no óleo de coco, e aí o óleo de coco, tem gente fazendo pipoca com óleo de coco, o pessoal troca tudo para usar óleo de coco. E não é assim, né? O óleo de coco, ele tem o seu benefício? Ele tem, alguns estudos vão mostrar que ele tem algum benefício, mas ele tem atuação limitada, e se eu usar demais, eu também vou ter gordura saturada demais. Então, não é trocar toda a gordura da minha casa, trocar os óleos vegetais, que são insaturados, por uma gordura que é saturada. Aí você vai me dizer assim, ah, não, mas são triglicerídeos de cadeia média, né? Não, mas são gorduras boas que vão alimentar as células de intestino. Não é verdade? Gente, é verdade, mas a gente tem limitação de ação. E a gente não tem estudos que tragam para a gente garantia de que isso vai acontecer. E no livro de vocês vão encontrar um estudo científico que mostra que, sabe aquela máxima, aquela coisa que o pessoal usa, que diz assim, toma café com óleo de coco de manhã, né? E aí faz isso como uma alternativa para ter mais energia e para diminuir a fome. Será que com todo mundo isso vai acontecer? Então, esse estudo científico testou isso e eles acabaram encontrando que isso não tinha efeito. Isso não produz efeito. Que a saciedade ela não acontece, que quantidades superiores a 20 gramas pode não ser benéfico para a saúde. O HDL pode não aumentar. A gente pode ter uma elevação de lipoproteínas de baixa densidade. Ou seja, pode não ser saudável. Então, a gente não vai olhar só para o artigo científico que trouxe o efeito bom. A gente tem que olhar para o artigo científico que, quando bem analisado, quando bem aplicado, quando bem delineado, ele produziu algum efeito. E esse efeito eu tenho que ponderar junto com outros resultados de outros cientistas. Quando eu pondero esses resultados, eu vou ter que o óleo de coco, ele é interessante, ele de fato tem cadeias, gorduras, onde o tamanho da molécula, ela de fato ela é menor, que pode produzir algum efeito benéfico a nível intestinal, sim, porém, essa ação é limitada e eu não vou arriscar a saúde cardiovascular do meu paciente fazendo ele trocar tudo que ele tem em casa e fazendo ele usar óleo de coco para tudo, porque eu posso estar piorando o quadro do meu paciente por causa da quantidade de gordura saturada que tem no óleo de coco. E eu sei que o que eu estou falando aqui vai de encontro ao pensamento de muitos profissionais
e vai de encontro ao pensamento de muitas pessoas que trazem informações para a rede, né? Mas eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para falar aquilo que a ciência tem para a gente. E aquilo que a ciência tem para a gente é isso. A gente não tem certeza. Então, a gente não tem certeza do uso do óleo de coco. Então, o óleo de coco se for usado, ele tem que ser usado com parcimônia. Pensando que a quantidade de gordura, a gente tem uma quantidade de gordura saturada que a gente pode ingerir por dia. Pensando que a quantidade de calorias oriundas das gorduras saturadas tem limite. E eu não posso ultrapassar esse limite, né? Então, meninas, eu acho que por hoje, a gente vai ficar por aqui. Então, por hoje é só. Então, fica aí essas reflexões em relação a isso. Eu vou passar para vocês verem um pouco das referências que estão presentes no livro de vocês. E é interessante que vocês, ao ler, né, eu vou repetir, ao ler o livro, que vocês possam parar e em algum momento que vocês possam, então, trazerem essa informação para a vida de vocês. Vai lá, busca o referencial, pega o artigo, dá uma lida. Isso vai fazer toda a diferença na conduta clínica de vocês no futuro. Aqui, então, a primeira página aqui em relação aos artigos científicos. Tem muita coisa boa aqui, tem artigos mais velhos, mas também tem artigos mais novos. E sabe o que é mais interessante? A gente vê, por exemplo, mas esse artigo é muito antigo, já tem coisa nova. Tem, de fato tem coisa nova, né? Por exemplo, esse artigo aqui é de 2002. Tem coisa nova? Tem, a gente já tem, de 2002 para cá já se passaram, 20 anos, 2 décadas. Então, será que não tem coisa nova? Tem. Mas é interessante quando a gente olha e a gente vê quanto tempo faz que essas substâncias são conhecidas e vêm sendo estudadas, né? E olha o que tem de antigo, vai buscar o que tem de novo, o que vem se falando ao longo do tempo, o que foi descoberto ao longo do tempo, né? E aí eu fico por aqui, eu encerro a apresentação e desejo a vocês que vocês façam uma boa prova. Não esqueçam de ler o material, meninas, leiam o livro de vocês. É muito importante que vocês façam a leitura para que vocês possam ver os detalhes, né? Muitas vezes na prova é cobrado justamente o detalhe. Então, tomem esse tempinho. Nas férias de vocês, voltem para esses conteúdos, façam revisão. É muito importante revisar conteúdo, ver o que tem de novo a respeito dessa literatura, tá bom? Um beijo, encontro com vocês na próxima aula. Tchau, tchau!